Antes e depois do processo de vacinação, o manejo de animais precisa ser especial. Veja agora como fazer na capacitação em suinocultura. Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre vacinas e vacinação. Qual o objetivo então dessa aula? Essa aula permite que os alunos tenham plenos conhecimentos sobre as boas práticas de vacinação e conheçam os tipos de vacinas e as principais características das mesmas. O processo de vacinação. É muito importante que se faça a correta contenção dos animais. No caso das porcas, isso é mais simples, porque se elas estiverem na gestação ou na maternidade, elas estão em gaiolas, então elas já estão de certa forma contidas, mas mesmo assim é muito importante que se utilize o cachimbo para ter total certeza de que o animal não vai se movimentar durante a vacinação. Quando falamos de leitões de maternidade, o mais prático é que se trabalhe com duas pessoas. Uma pessoa vai ser o ajudante, vai estar contendo esses animais, pegando na mão, segurando com os braços, e o outro vai proceder à vacinação. Até no início de creche a gente consegue fazer isso muito bem também. Quando são algumas vacinas que a segunda dose vai lá para o meio da creche, os animais já estão mais pesados, isso aí pode ser mais difícil e muitas vezes a gente não consegue a contenção ideal dos animais, mas mesmo assim a gente precisa fazer a vacinação. Agitação do frasco antes de aplicar. Quase todas as vacinas é muito importante que a gente, antes de utilizar o produto, antes de reabastecer a pistola, o aplicador ou a seringa, que a gente faça a agitação do frasco. Sempre existe uma deposição de material, se a gente não fizer a agitação do frasco, nós vamos ter frações diferentes dentro da nossa seringa e a vacinação não vai ficar da forma que a gente precisa. Nessa foto vocês podem ver o típico exemplo quando a gente aproveita uma tarefa que já é feita de qualquer forma com os leitões de maternidade, que é a desmama, onde a gente já pega animal por animal para fazer a pesagem, já se aproveita para fazer também a vacinação. No caso do exemplo mostrado, é muito importante que se faça a correta contenção do animal. Vamos usar as mãos e os braços para conter esse animal e o outro vai fazer a vacinação. E assim a gente consegue fazer o procedimento sem risco, tanto para o aplicador, para o operador, quanto para o próprio animal. Utilização de dose correta. Deve-se utilizar a dose indicada nas bulas das vacinas, jamais utilizar uma dose diferente daquela indicada pelo fornecedor, pelo produtor da vacina. Caso queira mudar a dose, consultar um médico veterinário especialista no assunto. Só se pode fazer alguma coisa diferente do que está na bula com orientação e uma validação de um médico veterinário credenciado. Utilizar somente vacinas licenciadas pelo Ministério da Agricultura, o MAPA. Isso vale tanto para vacinas comerciais quanto para as vacinas autógenas. Todas têm que ser registradas no órgão competente, que é o Ministério da Agricultura, e a gente sempre trabalhar com fornecedores idôneos. Todo o material que é utilizado na vacinação, as agulhas, seringa, a caixa para a gente transportar e proteger esse material, tudo tem que ser sempre limpo após a utilização. Então, fizemos a vacinação, nós vamos higienizar todo esse material, secá-lo e guardá-lo de novo dentro de um local tampado para que ele não tenha contato com umidade ou poeira. Então, da próxima vez, todo esse material vai estar disponível, limpo e organizado. Aplicação no local correto do animal. Então, cada vacina tem uma forma de aplicação, seja ela intramuscular ou subcutânea, sendo que o mais comum das vacinas na suinocultura é o intramuscular, mas existe o local correto de aplicação, que é na tábua do pescoço. Quando for uma vacina que é subcutânea, a gente pode se utilizar da prega atrás da orelha, da prega atrás da pata anterior e da prega da virilha. Mas o mais comum são as vacinas intramusculares, que são aplicadas no terço médio entre a orelha e a paleta e no terço mediano entre a parte superior e inferior do pescoço. Não aplicar em regiões nobres do animal, como lombo e pernil, porque muito facilmente poderemos ter um problema depois na confecção de um produto como o presunto, que se utiliza da carne do pernil, ou então de peças de lombo, que vai utilizar o próprio lombo. Então, sempre a aplicação é feita no pescoço do animal. Aqui uma foto exemplificando. Então, assim, nós temos alguns pontos que nós já comentamos até agora.
nós temos aqui a correta contenção do animal, se utilizando das mãos e dos braços, a aplicação no local correto, ou seja, na tábua do pescoço, e a identificação do animal já vacinado para a gente saber quem já foi vacinado e quem ainda está por ser vacinado. Tipo de agulha e via de aplicação nas diferentes categorias de animais. A gente vai estar deixando essa tabela para que vocês possam consultar, mas é muito importante que se saiba que tipo de agulha eu vou usar em função da via de aplicação e da categoria de animal. Então sempre vale a seguinte regra: para intramuscular, quanto mais profundo, melhor. E nós temos que lembrar que essa região que é indicada para fazer a aplicação intramuscular, ela tem uma camada de gordura bastante espessa, principalmente nos animais adultos. Então, se vocês olharem a tabela aqui, nós vamos ver que as agulhas elas são mais longas. O primeiro número sempre indica o comprimento da agulha. O segundo número após a barra indica o calibre da agulha. Então, quanto maior o número, maior o calibre, mais fácil vai ser uma aplicação de um medicamento. Quanto maior o primeiro número, mais comprida é a agulha, mais segurança nós vamos ter de que o produto foi aplicado na profundidade correta e não foi aplicado na gordura, mas sim na musculatura. Número de animais por agulha. Deve-se utilizar 10 animais por agulha e descartá-la após o uso. Aqui nós temos duas situações que podem ser aplicadas na prática. Se estamos trabalhando com agulhas descartáveis, podemos utilizar essa metodologia indicada aqui. Nós usamos uma agulha para cada 10 animais e no final essa agulha é descartada. Se forem as agulhas de aço inox, nós no final do processo, utilizando os mesmos 10 animais para cada agulha, ao final de todo o processo nós vamos esterilizar essas agulhas através da fervura e depois elas vão estar prontas para usar novamente numa vacinação seguinte. Conservação da vacina durante o manejo. Então é importante que jamais se leve mais frascos do que o necessário para dentro do barracão, então tudo tem que ser planejado. Eu vou vacinar porcos, eu vou vacinar leitões, quantos animais são, já se calcula pela dose, eu sei o volume que eu tenho que levar para dentro da granja, eu sei quantos frascos que eu tenho que levar, para que a gente não altere a temperatura de todos os frascos que estão na geladeira, em conservação, porque nós vamos levar eles para dentro do barracão. Daí a gente faz utilização de caixas de isopor, de gelo reciclável, para que a gente consiga manter essas vacinas na temperatura adequada durante o manejo de vacinação, e essas caixas sempre devem ter a tampa, porque lembrando que nós utilizamos uma agulha para colocar no frasco somente para retirada do conteúdo. E com isso nós estabelecemos uma comunicação do meio exterior com o meio interno do frasco, que é um meio inócuo. Então é importante que a tampa esteja tampada durante o processo de vacinação. Para que vocês tenham uma ideia, vocês têm aqui um exemplo de um esquema de vacinação. É importante que isso esteja definido e que seja feito um treinamento de todos os envolvidos com relação ao esquema de vacinação. Aqui nós vamos listar qual a vacina, qual a fase que ela é aplicada, qual a dosagem, qual o número de doses, porque algumas vacinas são de dose única, outras vacinas são de 2 doses. E qual que é o período ideal dentro daquela fase para se fazer aquela vacinação. Então isso tudo tem que ser respeitado até que um técnico, um médico veterinário decida que precisa ser mudado o esquema de vacinação. Aí a gente coloca uma nova data, vocês veem que sempre tem a vigência ali, e a partir daquele momento então se segue esse novo esquema vacinal. Conservação de vacinas. É um produto que ele precisa de uma conservação diferenciada, ele não pode ser armazenado de qualquer forma. Todas as vacinas devem ser mantidas em geladeiras em temperaturas entre 2 a 8 graus. Isso é uma coisa que a gente vê muito no campo. As pessoas colocam as vacinas, é o produto correto no lugar errado. Muitas vezes as vacinas estão no congelador, então jamais deixar congelar as vacinas. Elas têm que estar no refrigerador e de preferência com controle de temperatura. Não acondicionar os frascos na porta da geladeira. A porta é o primeiro local que vai ter contato com a temperatura ambiente na hora que a gente abre a geladeira. Então, todas as vacinas são guardadas nas prateleiras internas da geladeira. Manter termômetro de máxima e mínima dentro da geladeira para controle diário dessa temperatura. E esse controle deve ser submetido a registro, para que eu sempre saiba qual que foi minha temperatura máxima, qual que foi minha temperatura mínima e saber se houve alguma variação. Quando ocorrer uma variação muito grande, a gente precisa revisar o funcionamento do equipamento de conservação de vacinas. Sempre seguir na conservação de vacinas
o que a gente chama de PVPS, que seria o primeiro que vence e o primeiro que sai. Muitas vezes vocês vão ouvir falar também em PEPS, que seria primeiro que entra, primeiro que sai. Por que o primeiro que vence, às vezes, é o mais adequado? Muitas vezes compra-se uma partida de vacina que foi comprada posterior àquela que já está na granja, porém o vencimento dela é anterior do que aquela que está na granja. Então, se a gente se utilizar do primeiro que vence, primeiro que sai, nós nunca vamos ter vacinas vencidas em nossa geladeira, muito menos vamos utilizar vacinas vencidas para aplicar nos nossos animais. Um exemplo aqui de termômetros, né, eles podem ser analógicos ou digitais, não importa, o importante é que eles estejam em bom estado de conservação, em bom estado de limpeza, estejam funcionando adequadamente, aferidos e calibrados, e que a gente faça o registro dessa temperatura, que não pode ser menos que 2 graus, nem mais do que 8 graus. Falhas de vacinação. Então, todo o processo, não é diferente no caso da vacinação, está sujeito a falhas. Por que podem ocorrer as falhas de vacinação? Um dos motivos é desnutrição, ou seja, o animal está recebendo o produto adequado, mas ele não está no momento adequado para receber a vacinação porque ele está desnutrido. Estresse de diferentes origens. O animal estressado, ele certamente não vai reagir bem a uma vacinação. Vacina mal conservada ou preparada. Esqueceu de agitar o frasco, deixou ela em temperatura ambiente por muito tempo. Você vai ter problemas na sua vacinação. Concorrência com outras doenças. Às vezes você está vacinando com um determinado agente, mas existem outros agentes que também estão presentes na granja, né, interferindo no estado sanitário de um animal. Interferência da imunidade passiva. Muitas das vezes a gente vai utilizar uma vacina em leitões de maternidade e ele ainda está tendo efeito da imunidade passiva, aquela que veio através do colostro. Então é muito importante que se posicione adequadamente a vacina, o momento da vacinação. Erros no manejo de vacinação, muito comum, quase sempre dentro da granja os erros ocorrem e é nas coisas mais simples, não são nas tarefas mais elaboradas, são justamente nas tarefas mais simples. Concomitâncias com outros manejos. Às vezes a gente quer priorizar a parte operacional em detrimento da técnica. Então a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo com o leitão e acaba tendo uma falha de vacinação porque o procedimento de vacina é mal feito porque estamos fazendo outros procedimentos concomitantemente. Normalmente se associa na granja uma determinada tarefa de desmame, de pesagem de leitões e aproveitamos e fazemos a vacinação. Se a gente faz isso tudo dentro de uma rotina, dentro de um procedimento normal, nós vamos ter um bom resultado da vacinação. Choque anafilático. Como nós estamos utilizando um produto que tem uma antigenicidade, um choque anafilático pode ocorrer com qualquer tipo de produto. E é muito comum que se veja um mesmo produto com problema em uma granja e na outra granja você não tem aquele problema, que no caso aqui seria o choque anafilático. Por quê? Nós temos a individualidade dos animais, estamos trabalhando com biologia. O que seria o choque anafilático? Denomina uma reação anafilática a antígenos administrados pela via sistêmica que levam ao colapso circulatório ou até mesmo à morte. É consequência da ligação de antígenos aos anticorpos, imunoglobulina E, levando a uma liberação disseminada de mediadores inflamatórios. Como que a gente pode perceber que está ocorrendo uma reação, um choque anafilático? O mais comum é que se tenha sintomas como o animal vai apresentar a boca espumando, ele vai apresentar incoordenação, às vezes ele vai cair em decúbito lateral e muitas das vezes é apenas uma leitegada que foi afetada ou então um animal dentro da leitegada. Então é importante que se esteja bastante atento a isso. Quando se tem dúvida em relação ao novo produto, poderia-se fazer a vacinação de alguns animais, esperar por algumas horas e ver se nenhuma reação, nenhum choque ocorreu, aí sim a gente realiza a vacinação de todo aquele lote que estava planejado. Efeito da vacinação. Vou mostrar para vocês aqui agora alguns experimentos que foram conduzidos para comprovar que a vacinação de fato é um bom método, é uma boa ferramenta e que a gente deve lançar a mão dessa ferramenta no campo. Quando trabalhamos, por exemplo, com frequência de tosse, um experimento realizado no ano de 2009. Se nós olharmos aqui, foram 4 tratamentos e o tratamento 3 era o negativo, ou seja, o tratamento que não foi vacinado. Se vocês olharem na coluna de índice,
justamente o tratamento 3 é o que teve o maior índice de tosse com diferença estatisticamente significativa, que nós vemos aqui que as letras são diferentes. Ou seja, os animais vacinados dos outros 3 tratamentos tiveram um índice de tosse menor do que aquele lote que não foi vacinado. Quando a gente analisa a mortalidade, outro experimento, fica bem claro para ver que assim, o percentual de morte nos animais vacinados foi muito inferior àqueles animais não vacinados. Então mostra que realmente a vacina é um método eficiente. Se a gente analisar a refugagem, percentual de refugagem entre os tratamentos, a mesma coisa. Em animais vacinados a gente tem uma diferença estatisticamente significativa e dentre os animais vacinados nós temos bem menos animais refugando do que no lote dos animais não vacinados. Nesse experimento foi considerado uma lotação bastante alta na terminação, 0,73 metros quadrados, ou seja, os animais estavam submetidos a um fator estressante, que é o quê? A alta densidade. Mesmo assim, né, a refugagem foi menor nos animais vacinados, demonstrando a eficiência da vacina. Fatores a serem observados para o sucesso da vacinação. O fluxo de instalações. Sempre tem um planejamento adequado para que a gente não tenha aquelas flutuações de muitos animais produzidos na semana, poucos animais produzidos na semana seguinte, porque isso vai afetar nossa taxa de densidade, nossa taxa de lotação e vai interferir no vazio sanitário, que também é muito importante, analisando os aspectos de vacinação. A qualidade da matéria-prima, presença de micotoxinas. Se nós temos a qualidade de matéria-prima ruim, milho, farelo de soja, e se nós temos micotoxina presente na matéria-prima que vai compor a nossa ração, certamente nós vamos ter problemas na vacinação. Então é importante que se faça essa monitoria de matéria-prima e de micotoxinas. A ambiência. Ambientes com temperaturas acima ou abaixo do normal, concentração de gases acima do normal também, vão interferir na imunidade do animal e nós vamos ter problema com a vacinação. Ajuste no programa sanitário. É importante que se faça, sempre esteja acompanhando a granja, sempre esteja fazendo monitorias para saber se o esquema vacinal e o programa terapêutico, ambos, se eles estão posicionados da forma correta e utilizando os produtos da forma correta também. Ajuste de idade e variabilidade ao desmame. Quanto menor a variabilidade de idade nos animais ao desmame, mais uniforme vai ser a sanidade daquele lote. Melhores resultados eu vou ter com a minha vacinação. E a biosseguridade como um todo. Tudo que a gente puder fazer em relação à biosseguridade vai ser favorável, vai me garantir o melhor resultado de uma vacinação. Ativação crônica do sistema imune. Sempre que a gente faz uma vacinação, nós vamos ativar o sistema imune. Só porque diversos outros fatores também, que são fatores de risco, fatores estressantes, também ativam o sistema imune. E é onde a gente fala que essa é uma ativação crônica do sistema imune, que ela acontece ao longo dos dias, das semanas, e é uma ativação, de certa forma, desnecessária, porque nós vamos consumir energia, sendo que eu precisaria dessa energia para desempenho do animal. Por que ocorre a ativação crônica do sistema imune? É em função da liberação de mediadores imunológicos. Eles vão trazer prejuízo ao desenvolvimento corporal, porque eu estou gastando energia para uma outra coisa que não o desenvolvimento, que não o desempenho. Prejuízo ao desempenho reprodutivo, quando falamos de animais do plantel adulto, né? E quase sempre itens desrespeitados ou não conformes passam a ser fatores de risco. Então, aqueles pontos citados no slide anterior, que se eu desrespeitar uma densidade, se eu desrespeitar uma ambiência e por aí vai, eles vão se tornar fatores de risco, eu vou ter uma ativação crônica do sistema imune e com isso eu vou ter falhas no processo de vacinação. Um exemplo para que vocês possam ver de densidade inadequada, não importa aonde, às vezes uma baia de leitor de reposição, às vezes uma creche, às vezes uma terminação, se eu não respeitar a densidade, eu vou ter problemas, vou ter falhas no processo de vacinação. Qualidade da matéria-prima, principalmente milho, que é o grande componente das rações, se ele não for de boa qualidade, presença de micotoxinas, vai ter interferência no meu processo de vacinação. Ambiência, especialmente da maternidade, mas nas outras fases nós vamos falar também. Ambientes sujos, ambientes frios, ambientes que não dão conforto para o leitão,
eu posso aplicar um bom produto, mas eu vou estar aplicando no animal incorreto. Por quê? Ele está passando por um momento inadequado, ele está sendo submetido a um desafio e ele não está na condição adequada de receber a vacina. Na creche de terminação, a mesma coisa, animais passando frio, animais em densidade superior à recomendada, presença de gases, tudo isso vai interferir na vacinação e vai determinar se eu vou ter sucesso ou insucesso na minha vacinação. Mensagem importante. Na ânsia de gerar maior produção e escondendo-se atrás do pressuposto de que o importante é a eficiência na rotina das granjas, o fluxo de produção às vezes é desconsiderado. Ou seja, eu tenho aquelas variações, vai afetar a minha capacidade de lotação, meu vazio sanitário, minha taxa de alojamento, de densidade, e eu vou ter problemas com a imunidade, com o meu esquema de vacinal. Um típico exemplo é o surgimento da circovirose, que afetou drasticamente os rebanhos brasileiros. Nesse momento ficou evidenciado o desrespeito aos fluxos das instalações, não só a ele. Com o advento da circovirose, as granjas perceberam o quanto elas estavam desrespeitando um bom esquema vacinal, um bom programa terapêutico, todas as questões ligadas à biosseguridade. Então foi muito fácil para o agente se instalar, se disseminar e realmente tomar conta, né? Com o trabalho dos técnicos, nós conseguimos reverter isso e hoje a gente consegue controlar a doença. Sem dúvida, tem uma intensa interação com a imunidade, né? O fluxo de produção tem uma intensa interação, assim como outros segmentos da produção também. Ambiência, nutrição, qualidade de matéria-prima, mas o fluxo de produção talvez seja o que mais afete, né? Que mais tem interação com a imunidade. Fazendo uma revisão da aula de hoje, nessa aula, obtivemos plenos conhecimentos sobre as boas práticas de vacinação, conhecemos os tipos de vacinas e as principais características das mesmas. Então nós vimos os tipos de vacinas, quanto à constituição, quanto à procedência, nós vimos todos os procedimentos com relação às boas práticas de vacinação e entendemos também como posicionar o esquema vacinal ou o processo de vacinação dentro de todo um contexto, dentro de todo o programa de manejo de uma granja. E com isso eu gostaria de agradecer e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.